Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Saúde em Pauta, que hoje tem o prazer de receber o neurocirurgião Pedro Pierro, que vem falar sobre o uso medicinal da cannabis. Pedro, quero agradecer muito a tua presença para a gente conversar de um assunto tão importante e tão atual. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Além de ser um assunto importante e atual, ele traz muita dúvida. E levar informação para as pessoas, eu acho que hoje a informação é a coisa mais importante que nós temos, a nossa maior ferramenta. Muito bom. Eu estava aqui batendo um papo com o Pedro, e o Pedro tem uma passagem por Ribeirão Preto, onde ele fez a formação dele em neurocirurgia. Eu também sou de Ribeirão Preto, formado lá, então você imagina que muitos assuntos surgiram aqui nos bastidores, mas esses não são sobre cannabis. E agora, como nós vamos falar de cannabis, né, Pedro? Eu já começo com o seguinte: o que é a cannabis medicinal e no que ela difere da cannabis recreativa? Muito pouco, né? É a mesma planta, é a mesma cannabis, né? Acho que a maior diferença é a indicação. Tá. Né? Quando a gente pega a planta e usa ela para fins medicinais, você tem uma purificação, você tem extratos. Dificilmente você utiliza a cannabis de forma inalatória. São casos assim muito pontuais. E já o uso social dela, adulto, recreativo, né? Ele visa mais essa via de administração, a inalatória, e são plantas que você não tem nenhum cuidado com elas, você não tem nem nada, se o solo é contaminado, se tem agrotóxico, pesticida, você não tem nenhum controle sobre ela. Tá. Então, na verdade, seria mais a via, então, que é utilizada. Na medicinal, seria, obviamente, por via oral. E no caso da recreativa, inalatória? Nós temos assim, mais de 100 tipos de cannabis e elas parecem uma caixa de ferramentas e você tem nela ferramentas diferentes para problemas diferentes. Tá. Então, por exemplo, tem um tipo de cannabis que é o cânhamo. Né? O cânhamo ele tem muito de um canabinoide chamado CBD, que é o canabidiol, e ele tem pouco do THC, que é o que dá o efeito psicoativo da cannabis. As pessoas, quando elas querem o uso social, elas estão geralmente em busca do THC. Então, o uso recreativo, ele está em busca do THC. Mais THC, Tá. Mas o THC ele também é medicinal. Tá. Né? Então, a planta é a mesma, mas você tem espécies que você tem substâncias dentro dela em proporções diferentes. Tá. Né? Hoje, o que a gente mais utiliza na medicina são as plantas ricas em CBD. Em CBD. Em CBD. Que é exatamente o que eu ia te perguntar. Então, os principais componentes seriam o CDB e o THC. Esses são os prioritários. Os prioritários. Tem, dependendo da fonte que se utiliza, mais de 200 canabinoides, né, de uso médico, clínico, que a gente tem acesso, acredito que em torno aí de 6 a 8 que a gente tem. Tem outros componentes na planta da cannabis que também nos auxiliam no ponto de vista terapêutico. Por exemplo, os terpenos. Né? Os terpenos, eles fazem assim, produzidos por diversas reações químicas que tem na planta, mas é o terpeno que dá o cheiro. Entendi. Né? Então, por exemplo, todo chá medicinal é um chá terpenado. Tá. Erva cidreira, hortelã, melissa. Interessante. Então, o terpeno, o cheiro, a gente achava que ele só dava cheiro. Não, o cheiro é o final de todo um processo. Então, hoje a gente tem um entendimento que alguns terpenos, por exemplo, o mirceno, né, ele é ansiolítico. Olha que interessante. Assim como os terpenos mais apimentados, eles são mais analgésicos e estimulantes. Então, além dos canabinoides, você acaba tendo outros componentes da planta que auxiliam no efeito dela. Muito interessante. E quais os principais benefícios da cannabis medicinal? O que você diria para nós assim que seriam os principais? Ela é um excelente sintomático, por isso que a gente consegue usar ela para um monte de coisa. Né? Então você vê pessoas com problemas diferentes, idades diferentes, usando o mesmo produto e às vezes com doses muito semelhantes. Então, ela sendo um sintomático, você consegue usar em várias doenças. Então, ela ajuda muito no controle da ansiedade, no controle das crises convulsivas, principalmente por epilepsia.
no controle do movimento, no tremor, por exemplo, no caso do Parkinson, no tremor essencial. Na questão da dor, ela também tem uma indicação tanto como analgésica e anti-inflamatória, como também no sentido de fazer uma dissociação de dor e sofrimento. Né? Então, nossa, que interessante. Como você tem dor em várias doenças, você acaba podendo utilizar de diversas formas. E para essa maioria de efeitos tão importantes que você nos descreve, Pedro, qual dos dois componentes é o mais ativo? O CBD ou o THC? Depende assim, muito para quê? O THC, esse que é o efeito psicoativo, principalmente o delta 9 tetrahidrocannabinol, né, esse que as pessoas geralmente buscam para o uso social, na parte terapêutica é muito raro a gente usar ele em proporções quase que exclusivas, tipo isoladamente. É muito, muito raro. Normalmente, ele acompanha o CBD. Tá. Então, o CBD seria o carro-chefe, e aí você vai titulando... o THC. Tá. Então, a gente tem momentos e patologias que usamos proporções 1 para 1, ou até mais do que THC, do que CBD. Né? Mas, para a grande maioria das patologias, né, eles estão associados, ou... né, é muito mais comum a gente ver produtos sem THC do que produtos sem CBD. Entendi. Muito bom, porque existe toda uma mística em torno disso, né? E, na verdade, o que vai dar o barato é o THC e o que é mais utilizado do ponto de vista médico é o CBD. Então, você vê que muitas vezes existe uma confusão enorme por falta de conhecimento, sim, né, Pedro? Falta total de conhecimento. A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose, é verdade. Tem, por exemplo, um pesquisador do Instituto DOR, chamado Steven Rehnfels. Ele escreveu um artigo já faz um tempinho, já acho que uns 5 anos atrás, chamado Maconha é Coisa de Velho. Ele publicou na Científica na América, no Brasil, quando tinha essa revista ainda no país. Tá. Mas é fácil de achar ela no Google. E ele faz o quê? Nós temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo. Né? A gente produz canabinoides endógenos. E quando você usa o THC na infância e na adolescência, é devastador, né? Você tem uma síndrome hipomotivacional, fica apático, mas quando você usa no idoso, você pode melhorar a parte cognitiva dele. Olha que interessante. Então, assim, você vê que o THC ele pode ser prejudicial para uma determinada população e ser uma ferramenta terapêutica para outra. Né? Então, ele escreve, nesse artigo, ele traz vários artigos, né, com nome bem sugestivo, né? Maconha é coisa de velho. Que legal, bacana. Que bacana, muito legal. Bom, nós comentamos as principais condições e para dor crônica, você acha que é uma boa? Tipo fibromialgia, artrite, o que você acha? Eu acho pelo seguinte, quando a gente fala em dor crônica, primeiro assim, o que é dor? Tá. Né? Tô falando com o cara certo. Tô falando... Veja bem, é neurocirurgião, especialista em dor e distúrbios de movimento. Se esse cara não souber, ninguém vai saber. Pois né, mas assim, exatamente, eu acho que ninguém sabe. Não, sabe sim, pelo amor de Deus. Porque assim, o que é dor, né? Ela é um sintoma ou ela é uma doença? Porque chega a um determinado ponto que ela deixa de se comportar como sintoma e ela passa a ser uma doença, no sentido de limitação, de trazer assim, outras doenças associadas, depressão, ansiedade. Exatamente. Quem tem dor crônica e não fica deprimido? Pô, o troço dói o tempo inteiro. Porque tem o envolvimento, a memória dolorosa, sistema límbico. Será que a percepção de dor de uma mãe italiana ou de uma mãe judia na frente dos filhos é igual de um senhor oriental na frente do neto? Sabidamente. Quando você fala assim, de 0 a 10, tua dor 10 é uma dor excruciante, é dor da crucificação de Cristo, e 0 dor nenhuma. Né? Para mãe judia e para mãe italiana, vai falar que a nota é 12. Não, 12. 15. Exatamente. Né? E pro senhor japonês, né, oriental, talvez ele negligencie um pouco isso na frente do neto. Quando você pega populações de religiões diferentes, então você pega religiões como kardecista, budistas, eles são mais resilientes à dor. Né? A dor, às vezes, é um processo de purificação, de
ele tem que passar de resgate. Você pega mais o católico, o protestante, a resiliência é menor. As coisas precisam ser resolvidas nessa vida. Então, religião, cultura, tudo isso envolve na questão da dor ser sintoma. Que interessante essa visão e ser uma doença. Mais ampla da dor, né? Exatamente. E essa visão holística, você precisa de algo, porque holístico não é no sentido de ser uma coisa, holístico no sentido de ser um todo. Sim, de ser amplo, de né? ser amplo. Então você precisa de algo que seja amplo. Sem dúvida. É a hora que o uso medicinal da cannabis ele acaba servindo, porque ele tem uma multifuncionalidade holística. Que interessante, entendeu? Rapaz. Eu vou atuar em várias áreas com o mesmo produto. Tá. Ele, de forma isolada, resolve todas as dores? Não. Ele não é o cálice sagrado, ele não é... Não vamos acabar com a indústria farmacêutica. É uma ferramenta a mais para uma doença que acomete 30% da população brasileira, um dos cenários mais otimistas. Nossa Senhora, se a muita gente tirar anticoncepcional e antibiótico, dos 10 remédios vendidos no país, 5 são analgésicos. Olha que impressionante esses números. Entendeu? Né? E ela está presente em quase todas as especialidades. Não vai estar na rádio, né? Ela é a via final comum de muita coisa, né? De muita coisa. Olha que interessante. Detrator de qualidade de vida. Então você tem algo, né, que seja anti-inflamatório. Sim. Então o CBD, o canabidiol, de onde ele vem, né? Ele vem do ácido araquidônico. O ácido araquidônico, quando ele tem a ação da COX ou da LOX, ele vira eicosanoide. Tromboxicanos, leucotrienos. Você pega uma outra ação, prostaglandinas e prostaciclina. Se ele pega a ação da NAT ou da NAP, ele vai virar eicosanoide. Então, o CBD, ele mexe na ação da COX e da LOX. Ele faz uma inibição sem que isso cause uma alteração em tromboxano. Lembra do Vioxx? Quanto que infartou? Sem dúvida. Ele faz esse mesmo movimento sem ter esse efeito colateral. Esse efeito colateral. O canabigerol é um excelente anti-inflamatório do sistema nervoso periférico, que é onde tem um receptor CB2, que é onde ele se conecta. E o THC que é isso, faz rapaz? a dissociação impressionante de dor e sofrimento. Tá. Porque você pegar todo lugar de definição de dor, é uma sensação penosa, uma experiência, sempre tem um emocional envolvido. Claro. Parece que são indissolúveis dor e sofrimento. E o THC, ele diminui a ação, a conexão do cíngulo anterior com o córtex motor, que são duas áreas onde tem o envolvimento da percepção de dor. Tá doendo, mas eu não estou sofrendo. Olha que coisa interessante, rapaz. Muito bacana. Bom, eu imagino que deve ter de pesquisas e o que sai de artigo por dia, Pedro. Como é que é você se manter atualizado nisso tudo, rapaz? Você deve engolir artigo manhã, de tarde e de noite. É a gente conseguir fazer a seleção, porque assim, sabemos que no meio científico tem muita bobeira. Tem muita bobeira. Então, por exemplo, né, o primeiro estudo... Cannabis é usado há mais de 4 mil anos de forma descrita, mas aí depois eu comento sobre isso. Mas o primeiro estudo feito para epilepsia no mundo foi em 1980 no Brasil. Olha que bacana. N super pequeno, né, acho que tinham 15 pacientes, mas eram o professor Elisardo Carlini, da Unifesp, aqui de São Paulo, o professor San Vito, da Santa Casa de São Paulo, e o professor Rafael Michula, que foi da Hebraica de Jerusalém, que foi quem deu os canabinoides. Tá. Um dos pupilos do professor Elisardo Carlini é o Zuardi. Que nós conhecemos. Exatamente. Você conhece, eu conheço o professor Zuardi, da psiquiatria de Ribeirão Preto, da USP. E o serviço do professor Zuardi, hoje, né, quem está ali à frente, o professor José Alexandre Cripa, né, também da psiquiatria, é o grupo que mais produz artigos científicos sobre canabidiol no mundo. Puxa, que orgulho pra gente, hein, Pedro? Que orgulho pra gente. Que legal, rapaz. Entendeu? Olha que informação bacana. Então, assim, a gente sabendo já os principais centros de pesquisa e as revistas indexadas, né, que
tenha um peso, né? Uma metodologia, que peça uma metodologia, sim, né? Que já fazem uma triagem do artigo exatamente. Antes de ser publicado, né? Como ele é um bom sintomático, você vai achar artigo em tudo que é revista de várias especialidades. Tá. Né? Então, você consegue hoje fazer essa seleção e ter esses artigos, essa informação, né, de uma forma científica e não uma pagelância. Tá. Bom, eu diria o seguinte... Nós temos, então, como você está dizendo, várias evidências científicas e eu queria te perguntar o seguinte. No caso da epilepsia, ela realmente faz muita diferença? Faz. É impressionante. Epilepsia... Você sabe que eu tenho uma grande amiga, que você deve conhecer, você é da área da neurocirurgia, chama Eliana Garzon, que é uma das grandes especialistas de epilepsia. Então... conversamos há um tempo atrás, ela deu até uma entrevista pra gente sobre epilepsia e eu fiquei impressionado com que tem paciente que, acaba com a vida do sujeito, ele vive o tempo todo em crise. Que coisa absurda. Precisa de uma crise no recreio de uma escola de um menino da 7ª série pro apelido dele ser trimelique o resto da vida. Não, ele fica estigmatizado, né? Exatamente. Completamente. Ainda mais se tem liberação esficteriana. Aí então ele vai passar uma vergonha inesquecível, né? Inesquecível. Então, assim, a epilepsia, ela tem um impacto social, econômico, a pessoa ela não pode dirigir, ela tem uma série de limitações, só que você olha, você não tá, uma doença invisível, você não está vendo. Sim. Tem paciente que é tão refratário que tem que usar capacete. Rapaz, porque tem uma crise chamada drop ataque, que é como se desligar o cara da tomada. O cara, ele cai sem defesa. Arrebenta a cara. Então tem uns capacetinhos de couro, assim, de um perfil mais baixo, que é para tentar proteger, pelo menos parcialmente, nessas situações extremas. E a cirurgia, ela é uma ferramenta terapêutica muito eficaz, mas que nem sempre a gente consegue ter a totalidade da suspensão das crises e nem toda epilepsia refratária tem indicação. Até porque tem cirúrgica. Coisa que você teria que ressecar tanto, né, Pedro? Que acabou a pessoa. Acabou a pessoa. Então você tem uma ferramenta terapêutica que pode auxiliar, porque ela faz um outro mecanismo de ação, é muito importante. Tanto é, né, que hoje a gente tem epilepsias que a discussão hoje não é mais se funciona ou não, é se ela é a primeira escolha ou não. Dravet. Então, né, o governador de São Paulo, uma das primeiras coisas, quando ele tomou posse, ele sancionou, né, o uso medicinal da cannabis no SUS de São Paulo. E aí Acho que foi uma vitória, né? Foi, porque foi eleito um comitê, né, com representantes de várias áreas, de várias especialidades, né, para se definir assim, bem, para quais doenças e qual tipo de produto será. Né, e começou, né, para começar alguma coisa, com 3 epilepsias: Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E o produto, por enquanto, é o canabidiol isolado, mas na lei diz que podemos utilizar também com outros componentes da planta, mas precisa começar de pequeno para você entender exatamente. Então, já é um grande passo, né? Passo muito importante. Está muito aquém daquilo que a gente precisa, não tenha dúvida. Sabidamente. Mas não tinha como, acredito que ter um start, eu, exatamente, que não dá para começar com tudo. E eu pergunto, todo médico pode prescrever cannabis? Todo médico. Então, isso é uma qualquer médico num receituário carbonado. Como funciona a prescrição? Assim, eu quero prescrever lá CDB para o meu paciente. Como que eu faço? Qualquer médico, por exemplo, pode prescrever quimioterapia. Eu não prescrevo. Sim, claro. Sou maluco. Não, então, claro. Por exemplo, em teoria, o médico estaria habilitado. Claro que ele precisa conhecer do princípio ativo. Não existe uma certificação, ó, esse pode e esse não. Tá? Nós temos 3 formas de conseguir os canabinoides no Brasil. Isso é importante. Na farmácia, essas que a gente tem na rua, não vou falar nome, mas sabe, você, de rua. Entrou, tal. Nós temos hoje em torno de 20 As farmácias de manipulação ou... Não, farmácia alopática. Alopática. Você chega lá e onde você compra dipirona, ali, tá? Perfeito. Hoje a gente tem uma base de mais ou menos 20 produtos de cannabis sendo vendidos nessas farmácias. E o que determina a receita é a quantidade de THC. Até 0,2% de THC
é a receita azul do tipo B1. Tá. A receita utilizada para benzodiazepínico. Ok. Rivotril, Lexotan. A partir de setembro, outubro, esse produto vai passar para carbonada. Tá. Vai sair da azul e vai para carbonada. Ok. Acima de 0,2 de THC, receita do tipo A, que é a amarela, que é a receita do Venvance, do Sim. Dimorph, que é a morfina, Tá. né? Que é uma receita mais controlada, essa vai continuar. Tá. Então, farmácias alopáticas, isso daí. Se eu quiser importar o produto, eu não tenho na farmácia todas as formulações que eu encontro fora do país. Entendi. Então, a importação, é receita branca simples. Tá. O paciente, ele entra numa página do governo.gov, né, que é específica para importação de produtos à base de cannabis. Ele preenche um relatóriozinho, bate uma foto da receita, faz o anexo. Em 24 horas, ele recebe, se for sendo pertinente, um e-mail da Anvisa autorizando ele a comprar uma determinada quantidade daquele produto, e isso tem uma validade de 1 ano. Tá. Aí ele vai ligar na distribuidora, na importadora daquela marca, Tá. e vai comprar dentro daquele limite, de forma picada ou de uma Tá. vez. Todo esse processo vai levar 3, 4 semanas. Tá. E se chegar final do ano, perto do Natal, é 2 meses, porque aí vem tudo para o aeroporto, não pode ter estoque Tá. no país. Entendi. E a terceira forma são as associações de pacientes, que você se associa e você compra o remédio dessas associações. Eles são seus intermediadores de compra, então. Porque eles produzem. Entendi. Eles têm instrumentos jurídicos que permitem a ele fazer o cultivo e a extração do óleo para a produção do remédio no país. Algumas, né, você já tem uma, não vou dizer uma chancela, né, mas já tem um nível de produção Tá. que você já tem miligramas por ml, enquanto tem associações menores ou que a extração ainda é muito rudimentar, que aí é 2%, 4%. Nós temos hoje, não vou nem falar, tenho medo de errar, eu falei 50%, alguém falou 80%, temos assim muitas associações no país. Tá. E são confiáveis, isso? Então, se você comprar dessas associações, é um medicamento confiável? Eu acho assim, nem aquilo que você importa, nem Tá. todos são confiáveis. Entendo. Porque você não tem um órgão certificador. Né? Então... E né, por que a gente não tem isso no Brasil, Pedro? Por que a gente não deixa que isso seja feito aqui em larga escala, sendo que tem tanta comprovação para você que está nesse meio? O que é que trava? A gente tem esses 20 produtos, eles são produzidos no Brasil, mas não a matéria-prima, né? Então, assim, né, Pero Vaz de Caminha, a primeira carta que se falou desse país, ele já escrevia que nessa terra tudo que se planta dá. Então, se a gente cultivasse o cânhamo, né, que é o de baixo THC, para a produção de remédio, é quase que um Pareto. Ele vai atender 80% dos produtos que a gente precisa. E assim, não tem o princípio ativo exatamente. que em teoria, todo mundo tem medo. E não vai, entendeu? Assim, se a pessoa ficar com alguma alteração cognitiva, só se pegar fogo uma plantação de cânhamo, ele estiver do lado e fica com hipóxia pela fumaça. Não Com tantos argumentos, Pedro, por que é que não conseguimos andar nisso? Eu acho que é preconceito, porque assim... O governo pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do norte, do nordeste, de A e B. Muda-se os argumentos, mas os problemas continuam mesmo. A gente continua sem poder plantar, as associações continuam sem ter a sua legitimidade, porque a hora que elas se tornarem legítimas, entendeu? Elas podem falar assim, olha, vem ver como é que eu estou produzindo. Vem ver a pureza do produto. Vem ver o produto, entendeu? Isso, mas elas têm que existir para isso. Claro, a gente vai conseguir separar. Então... Ainda enfrentamos uma burocracia que acaba sendo uma burocracia que não tem sentido, né? Fica não vou dizer uma guerra, mas uma disputa de opinião, por exemplo, entre legislativo e executivo, legislativo e judiciário, sobre o uso social, que se mistura com a pauta do uso medicinal e trava tudo. Então, mas veja, aí você concorda comigo que é um erro crasso, porque veja, o uso medicinal não tem nada a ver com o uso recreativo.
Nós estamos falando de pessoas que necessitam, nós até agora estamos falando há minutos atrás sobre pessoas com crises epiléticas graves. Sim. Em que o medicamento é necessário. Isso não tem nada a ver com aquele cara que vai fumar um baseadinho. Não. Isso não tem nada a ver. Fumar maconha não é uma forma de tratamento. A via inalatória não é fumar maconha. Sem dúvida. Então, assim, chega a ser um nível de desconhecimento que é crasso, né? Sim, e às vezes até posso estar errado, gostaria muito de acreditar que eu estou errado. Pessoas que têm o conhecimento, que são coisas completamente diferentes, mas que de alguma forma vê uma vantagem na ignorância alheia e perpetua essa ignorância, entendi, mesmo ela sabendo. O que é uma pena, né? Porque aí chega a ser criminosa essa exatamente atitude, né? Vamos combinar aqui, né? Muito bom. Me conta agora, claro que você vai contar o milagre, não vai contar o santo. Você que tem uma larga experiência, um dos grandes nomes, eu fico muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Algumas histórias de pacientes que te marcaram, que você fala assim, olha, o paciente era um, eu entrei com a cannabis, esse cara agora é outro. Me conta uma ou duas histórias assim para quem está nos ouvindo, para ilustrar esse nosso papo que está delicioso, de coisas assim que te marcaram, que você fala assim, puxa vida, olha, isso aqui tinha que publicar, tinha que falar para o mundo, porque é sensacional. Teve um casal do meu paciente, duas meninas, eram gêmeas, 2, 3 anos de idade. As duas tinham paralisia cerebral, né, por problemas no parto, só que as duas eram convulsivas, mas uma era completamente refratária e ela estava em indicação de cirurgia. Estava fazendo ressonância funcional, pré-operatório e sumiu. Aí passou uns meses, né, o pai aparece lá, né, falando que precisava de uma ajuda por conta de um remédio fitoterápico. Remédio fitoterápico, a única coisa que o neurocirurgião conhece de fitoterapia que eu conhecia na época era que a associação de ginkgo biloba com AS dava hematoma cerebral. Eu assim, mas será que eu prescrevi alguma coisa? Isso 2012 para 13. Tá. Peguei o prontuário de papel ainda, olhei, nada, né? Chamei o pai. Ele começou a me contar, não, estamos dando aí uma pasta para ela que vem dos Estados Unidos, é uma pasta, ela parou de convulsionar, não tem mais nada, só que ela tem uma pneumonia, está internada no hospital, está na UTI, ela já está legal da pneumonia, só que ela continua na UTI por conta das crises convulsivas, que o senhor sabe que não passa com nada, mas que passou com a pasta, mas eles precisam de um médico lá para falar da pasta. Falei, mas que pasta é essa? Né? A primeira pergunta que foi na época, 2012 para 2013, né? Se eles tinham ido no João de Deus. Porque estava meio que na moda, né? Vocês foram no João de Deus, na Moeda do Algodão, onde que vocês foram? Não falava, mas falou que era uma pasta de cannabis. Falei, vocês estão dando maconha pro seu filho? Pra sua filha? Se o conselho tutelar ficar sabendo disso, vocês vão perder a guarda da criança. Vocês estão malucos. Mas sim, falei um monte pro pai. Mas no final ele olhou para mim e falou assim, doutor, mas ela parou de convulsionar. E ela estava internada num hospital... Ficou com você, né? E ela estava internada num hospital que eu opero e que eu tinha uma cirurgia naqueles dias. Passei lá no TI, né? Passei. Tá ali, né? Entendeu? Passei, encontrei a mãe, conversei, entendeu? Fui conversar com o colega, né, o plantonista, falou, você não sabe a confusão que tá isso daí, já veio o diretor clínico, já veio tudo aqui, a família insiste. Falei, cara, ela passava comigo. Entendeu? Realmente, eles sumiram, sei lá. Né? Aí fui eu que joguei, né? Falei, mas ela parou de convulsionar. No dia seguinte, o diarista me ligou da UTI e falou assim, olha, se você acompanhar, a gente faz o seguinte, nós damos alta da UTI, no quarto a vigilância é menor, mas se ela continuar convulsionando... Fica off-label. Continuar convulsionando, volta. Mas pelo menos a gente vê. Vamos tentar. Não é que ela parou de convulsionar? Rapaz, olha isso. Aí que eu fui estudar sobre o que era. Porque até então, eu não tinha a menor ideia que a cannabis podia ser medicinal. Olha que interessante, que caminho que Deus tem para pôr as coisas na nossa frente. Rafael Mechula até então para mim, depois conheci o cara, o Pelé da cannabis, fui para Israel, assisti aula com ele, fui lá para a Hebraica de Jerusalém.
Professor Elisardo Carlini, grandeza igual, brasileiro, grande cientista, mas até então não conhecia. E de repente eu vejo professor Sanvito. Eu estudei no livro de propedêutica neurológica do Sanvito, na faculdade e na residência. Ele era um nome importante. Uma referência. Uma referência. Uma referência. Começo a estudar isso daí, me aparece o nome do Zuardi. Falei, opa, então, pera lá. Tem gente muito grande aqui para não ser sérios, verdade, né? E caras sérios. Né? Você vê o nome do Zuardi em algum lugar, você para pra olhar. Você para pra olhar. O que ele manja de farmacologia é um troço absurdo. Absurdo. Você para pra olhar. A hora que eu parei pra olhar, falei, não é possível. Não é possível que... Abriu-se um mundo para você. Abriu, porque surgiu uma outra ferramenta. Eu continuo operando, eu continuo prescrevendo levodopa, opioides. Eu continuo, eu tenho uma ferramenta a mais. Sim. Olha que interessante. Entendeu? Eu tenho uma ferramenta a mais. Em algumas situações é a principal, né, Pedro? Em outras adjuvante e outras não tem indicação. Olha que interessante isso. Então, esse caso, assim, eu acho muito bacana. Que foi o teu início, foi o start. Foi o início. Aí, antes de eu ir para Israel, né, prescrevia mais para epilepsia, eu não tinha ideia ainda do alcance sintomático, né? E tinha uma criança que, sabe, que você olha assim, nós que somos cirurgiões, entendeu? Você olha, às vezes, você percebe que ali vai ser difícil. Mesmo sendo uma coisa que a técnica você domina. Entendeu? Algo lhe diz que ali será um desafio. A gente tem aquela sugestão, né? Exatamente, entendeu? E não era uma cirurgia assim tão complicada, né? Mas eu lá tentando convencer a família que não era ainda o momento, falei, olha, querem tentar cannabis medicinal? Doutor, abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Olha o preconceito que as pessoas e, assim, trazem, né? Exatamente. Estava falando com todo o amor possível de um pai e de uma mãe. Mas o medo que algo trouxesse um mal maior do que uma intervenção neurocirúrgica, né, fez com que fizesse esse comentário. Deu tudo certo da cirurgia, mas, sabe? Então você vê que assim... Sentiu o peso, né, do negócio. Entendeu? Eu falei assim, nossa, meu... Olha até onde vai o preconceito. E como é que se faz para lidar com isso no dia a dia? Agora tá mais fácil. Tá. Porque agora, né, a gente tem, por exemplo, espaços como o seu, que a gente pode estar falando, explicando para as pessoas assistirem, conhecerem, comentar aquilo que você estava falando para mim do CCC, né? Curte, comente, compartilhe. Né? Então... Tá vendo, Marcinho? Agora você tá feliz, ó. O Pedro já deu a deixa que você fica toda hora falando pra mim. Curta, comente e compartilhe. CCC. Entendeu? Eu vi você falando isso pra mim, eu falei, vou gravar. Então, hoje, a gente tendo isso, a informação, ela acaba se diluindo mais com as pessoas, então a gente tem aí um preconceito menor, não que ele deixou de existir. Tá. Um preconceito Mas pelo menos menor. você pode tocar no assunto que... Sem risco de ser agredido. Exatamente. Eu não ouvi mais assim, abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha pra ele. Nunca mais ouvi. Mas também agora eu tenho argumentos mais robustos na hora... Porque na hora que o pai e a mãe falou isso pra mim, entendeu? Eu afinei. Falei, tá bom. Então, tudo bem. Falou pro cirurgião, né? É pra operar. Tá bom. Né? Será que você quer que eu opere? Eu vou operar. Então, são casos assim... Que chamam a atenção, né? O começo com o meu preconceito. Interessante que o preconceito mudou de lado. Mudou de lado. Olha que coisa bacana que você viveu, que pôde... Isso na tua prática foi impactante, seria um ponto de inflexão dentro da tua carreira. Foi, porque assim, as mães desses pacientes, né? Tem uma delas, Daiane, beijo, mãe do Bernardo e do Lorenzo, entendeu? Eu aprendi a ser o médico melhor com essas mães. Olha, por exemplo, nunca mais falo, que mãezinha. Coisa linda. Calma, rapaz. mãezinha. Olha que testemunho bonito. Foi. Mãezinha, eu não falo mais. Não falo. Porque elas têm trauma que todo médico vai falar assim, mãezinha, né? Tipo eu assim, sei o que estou fazendo. Esse... Mãezinha, é exatamente isso. Então, elas já trazem esse mãezinha. E assim, ninguém conhece um filho melhor do que a mãe. Não tem Se a mãe tá falando assim, doutor, não tá bem,
acredite. Se você não viu nada, olhe de novo. Essa história, a mãe é louca. Não. Louco é quem não acredita de uma mãe falando do filho. Verdade. Verdade. Elas têm um sexto sentido, que sentimento. é algo que transcende, né? Exatamente. Então, assim, aprendi, né, a escutar as mães. Né? Porque assim, eu posso conhecer mais de neurocirurgia, mas eu não conheço mais daquela pessoa. Entendeu? Saiu dela. Sem dúvida. Foi gerado ali dentro, entendeu? né? Então, entendeu? Até onde a minha ciência vai no conhecimento daquela pessoa? Que bacana ouvir isso. Aprendi. Viu? Aprendi. Que legal. Bom, quando você vai iniciar um tratamento, Pedro, quais os possíveis efeitos colaterais e que preocupações que você tem quando você usa cannabis medicinal? Primeira coisa, interação medicamentosa. Tá. Então, ela tem os canabinoides, eles têm uma interação com um citocromo chamado P450, que é um citocromo muito presente, por exemplo, em antiepiléticos, antidepressivos, benzodiazepínicos. Então, a primeira coisa é a interação medicamentosa. Um exemplo, a associação de canabinoides com ácido valproico, você tem que estar fazendo de 3 a 6 meses enzimas hepáticas, porque sobe TGO-TGP. Tá. Se você está usando por uma insônia numa pessoa que faz uso de benzodiazepínico, ou por qualquer outra razão, risco de queda. Então você tem que estar atento, ou pelo menos sinalizar isso para os cuidadores, que essa associação tem um potencial risco. Então, primeira coisa, anticoagulante. Anticoagulantes, os canabinoides têm uma ação não com os antiagregantes, com os anticoagulantes. A gente precisa ficar mais de olho em NR, porque dá uma largada. Então, se o paciente faz uso de cumarínico, por exemplo, sim, aí então precisa ter mais cuidado. Não é uma contraindicação nem relativa. Tá. É um ponto de atenção. Tá. Entendeu? Tem que ficar de olho. O médico tem que estar de olho ali. Tem que estar de olho. Então, a primeira coisa é a interação medicamentosa. Tá. A segunda preocupação é o perfil do paciente. Então, se eu tenho um paciente que já usou ou teve excessos com a cannabis, eu vou evitar de usar THC ou de usar doses maiores de THC. Tá. Né? O CBD, como ele regula a ação do THC, o CBD é usado para pessoas que têm adição por cannabis. Se eu quero tratar uma pessoa que está com vício de cannabis, eu uso CBD, eu uso outro canabinoide. Aí o THC deixa de fazer efeito. A pessoa para de fumar. Olha que interessante esse. Você vê que você usa um pedaço da coisa para tratar pra o outro. outra, exatamente. Então, o mais importante, né, além da indicação, a interação medicamentosa, né, e depois o perfil do paciente. Efeitos colaterais. Não existe nada que não faça bem, que não tenha potencial de fazer mal também. Até água. Até água. Então, os canabinoides, a grande maioria dos efeitos adversos deles são dose dependentes. Ou seja, você reduz um pouco a dose e deixa de ter o efeito adverso. Eu tenho efeitos provocados pelo veículo, às vezes, como eles são lipossolúveis, muitas vezes, a maioria das vezes, eles são feitos em óleo. E às vezes a pessoa acaba tendo uma intolerância e tem uma diarreia, né? Você pode ter essa constipação mais difícil, né? Mas você ter um aumento do fluxo intestinal. O canabidiol CBD, ele é ansiolítico. Ele tem um efeito em receptor 5-HT1A, que é um receptor serotoninérgico. Tá. Então, né, se eu tenho um paciente que eu quero tratar, por exemplo, de uma apatia, de uma depressão, talvez eu usar muito CBD, eu posso piorar, eu não digo, mas eu posso deixá-lo mais apático. Tá. Né? O THC, em doses mais baixas ou moderadas, ele é ansiogênico. Né? Então, ele te leva a você ter uma ansiedade. Então, se eu quero tratar uma depressão, eu vou ter que usar um pouco de THC. Eu vou usar CBD também, porque senão eu vou sair de uma depressão e vou ficar num transtorno de ansiedade. Tá. Num pânico. Então, você vai... Um estimulante e um frenador ali, exatamente, né? Você vai dando na proporção, quantidade suficiente para. Ansiedade é CBD.
né? E grandes não, mas estudos muito bacanas que tem lá do Zuardi e do CRIPA é com o aluno da USP de Ribeirão Preto. Né, de pegar aluno da medicina que tem... percebe, né? O cara vai dar uma aula, alguma coisa, apresentar o trabalho, o cara fica meio ansioso. Então, colocava-se uma câmera, né? Então, você tinha uma escala de ansiedade, você tomava acho que 200 miligramas de canabidiol 1 hora antes. Acho que fizeram... Devo estar errando os números, mas tipo assim, 100, 300 e 600 miligramas. Tá. Né? O de 300 funcionou, de 100 e de 600 não. Né? E aí eles fizeram lá a curva do invertido dos canabinoides. Veja bem, você estava falando então das pesquisas do Zuardi lá com os alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, então que chega um momento em que pouco não dá, uma dose média é o ideal e a partir de um certo momento não tem resposta. Começa a piorar. Tá. É um efeito sino, um efeito invertido. Tá. Né? Então, não é assim, quanto que eu posso dar de canabinoides medicinais para uma pessoa? Não é isso. A pergunta não é essa. É quanto que ela precisa. E existe uma variação individual muito grande? Muito. Porque nós temos um sistema endocannabinoide, tá, né, que produz canabinoides endógenos. Que é que eu te falando lá do ácido araquidônico, que... Década de 60, se me permite contar um pouquinho dessa história. Vamos lá, vamos lá. Década de 60, né, todo mundo tinha grandes pesquisas no mundo, né, Hebraica de Jerusalém, o professor Rafael Menchuran estava procurando alguma coisa para estudar, tá, né, para fazer pesquisa. E a cannabis, né, tinha relato de 4.000 anos do uso dela. Ela é usada há 12.000 anos, há 4.000 ela passa a ser descrita porque foi na região onde a escrita começou, que é na região da Ásia Central. E aí tem relatos dela no Egito, né, a Sechá, até uma fonte de informação muito bacana, esse portal. Muitíssimo obrigado. E ó, não, vem cá, aparece aqui pelo seguinte, ontem foi o dia da mulher preta latino-americana. Meus parabéns para você. Vamos lá. Tá? E aí, ó, só para você saber, aqui não tem nada de CDB nem THC. Não. Isso aqui é café mesmo. Me tá proibiram bom? de entrar. Parabéns. Vamos lá. Aí, ele começa... Não tinha nenhuma pesquisa sobre cannabis, né? Ele começa a estudar sobre cannabis. E aí ele consegue separar 4 elementos, né? O CBD, o THC, o CBG e o CBC. E deu para 4 macaquinhos. Um deles dormiu. Falou, opa. Então aqui já temos algo. Deve ser alguma coisa aqui. Né? E assim, tem um documentário chamado The Science, O Cientista. De 1 hora que conta todas essas histórias. É muito engraçado. Poxa, eu vou procurar. Porque fácil de achar na internet, assim, porque ele consegue a maconha, entendeu? Na delegacia de polícia, ele vai lá, fala, olha, eu quero estudar sobre maconha. Os caras, porra, é proibido, não sei o que, ele sai com acho que 1 quilo de haxixe embaixo do braço, pegando o ônibus, aquele puta cheiro. Então ele conta essa história muito bacana. E aí ele pega 10 miligramas dessa substância, que hoje é o THC, leva para casa, pede para a esposa dele fazer um bolo, vamos chamá-lo de boloconha. Boloconha e um bolo placebo. E ele convida 10 professores para ir na casa dele comer um bolo, mas não falou o que era. Rapaz, olha que ideia do cara. Os 5 que comeram o bolo placebo, tranquilo. Tranquilo. Os 5 que comeram o bolo de maconha, entendeu? Todos, 4 deles falaram que não estavam sentindo nada, mas assim, um não parava de rir, um não parava de comer, um tirou o sapato e quase que deitou no sofá. Começaram a ter assim... Não tô sentindo nada. Exatamente. Nem o pé, nem a mão, nem a cabeça. 4 ficaram assim. Uma teve um ataque de pânico. Olha aí. Então, assim, ele viu que a mesma quantidade em pessoas diferentes podem dar efeitos completamente diferentes, mas a grande maioria foi benéfico. Anedótico isso, né? 5 pessoas, bolo, mas enfim. Né? Daí a gente começa a ver que tinha alguma coisa que diferenciava. Mas até então, não sabemos.
Achamos que ele atua por uma difusão facilitada, como os outros fármacos. Tá? Veio o trabalho no Brasil de epilepsia, década de 80, só em 90, que um grupo nos Estados Unidos acha um receptor que parecia ser exclusivo para THC. Aí vem a piada, né? Como é que Deus ia saber que a gente ia fumar essa planta? Exato. Para colocar um receptor aí para ela. Porque não faz sentido você ter um receptor no seu corpo para algo de fora. Sem dúvida. Começa a se procurar, né? Cadê essa maconha interna? Aí os caras de Israel do grupo do Meshulam acharam que incrível, uma substância que conectava com esse receptor. Isso foi 30 anos depois do bolo. Mas o grupo de pesquisa não tinha mudado tanto as pessoas, né? E aí foram dar um nome para esse primeiro endocannabinoide descoberto. E o sentimento que eles tiveram daquela experiência do bolo é que a cannabis deixava as pessoas felizes. Então o nome do primeiro endocannabinoide chama Anandamida. Ananda, em sânscrito, significa felicidade plena ou felicidade extrema. Né? O amida aí é por conta do restante da formulação química dele. Então, nesse momento, a gente começa a elucidar um sistema de sinalização celular retrógrada. Funciona. Ansiedade, Parkinson, depressão, epilepsia, dor crônica, espinhela caída, mal olhado, quebranto, traz seu amor de volta em 3 dias. Só falta fazer um pix. Só falta. Só falta fazer um pix. E aquilo que serve para tudo, não serve para nada. Salvo corticoide. Tá. Tinha aquela colinha no pronto-socorro lá, não sabe o que tem, Demet cortei. Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, né? Por que funciona para tanta coisa? E às vezes com doses tão semelhantes. Então, se eu tenho um exemplo, um neurônio cheio de glutamato, mas esse cara vai convulsionar, ele está hiperexcitado. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Esse neurônio ele vai produzir, não é exatamente assim, mas só para ficar uma coisa mais lúdica, tá? Ele produz um endocannabinoide que naquele momento ele vai chegar para o neurônio de trás e vai falar assim, meu irmão, o cara aqui vai convulsionar, cara. Chama o GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Chama o GABA, chama o GABA, chama o GABA. Se eu não estou tendo controle de movimento, chama a dopa, chama a dopa, chama a dopa. Se eu estou mal, entendeu? Querendo procurar... Ou seja, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro, ele faz o que o neurotransmissor faz em sentido retrógrado. No fundo, ele contribui para uma homeostase função, neurológica. Não só neurológica, porque como eu tenho receptor em todos os órgãos do corpo, mas são 2 receptores principais, CB1 e CB2, né? Mais às vezes mais um, mais o outro, exclusivamente um em outro, ele acaba atuando em qualquer órgão que eu tenho receptor. Rapaz, eu tô apaixonado por esse troço. Então, ele faz o quê? Ele procura essa homeostase interna, né? E quando você usa o das plantas, você consegue fazer uma coisa direcionada. Então eu quero atuar em sistema imunológico doente, então eu quero tratar uma dor de uma pessoa que tem psoríase e está tendo uma artrite psoriática. Tá? Doença autoimune. Sistema imunológico, tá cheio de receptor CB2. Cara, canibegerol, CBG. Manda esse cara lá que ele vai. Então você consegue tirar da planta os elementos para você atuar aonde você deseja. Por isso que não é tudo igual, né? Todo óleo é igual, toda bala é igual. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora eu estou entendendo muito de que realmente você tem que saber extrair da planta o que para aquele... Exatamente. Na verdade, você customiza o tratamento. Buscando homeostase. Por isso que funciona para um monte de coisa, porque nós produzimos isso lá dentro. Por isso que corticoide funciona para um monte de coisa, porque nós produzimos eles lá dentro. Opioide serve para um monte de coisa, né? Por isso que tem as adições, os vícios, nós produzimos lá dentro. Então aquilo que nós produzimos, eles têm uma ação multifuncional. A gente não produz uma coisa só para aquilo, difícil.
né? Talvez lá os ácidos do estômago e tal, mas a adrenalina, você tem ação num monte de lugar. Num monte de lugar, num monte. Vai funcionar mais ou menos o raciocínio. É esse. Puxa, que sensacional. Pedro, nós estamos infelizmente caminhando para o final. Você deu um show aqui. E eu quero que você diga o seguinte para nós. Você que é um profundo conhecedor, quais são as perspectivas futuras para o desenvolvimento dos medicamentos à base de cannabis? O que está na fronteira? O que você vê como perspectivas de curto, médio e longo prazo para o uso da cannabis? Eu acho que a gente vai cada vez mais ter uma customização de produtos. Então, por exemplo, a associação de canabinoides voltados para uma melhor qualidade de sono, CBD, THC, CBN, associado com melissa, com melatonina, com triptofanos. A gente já vê que está caminhando para isso, já existem associações. Que legal. Né? E acredito que ela será a primeira escolha para algumas doenças, para outras ela será adjuvante. Eu vejo o mercado em expansão, não só do ponto de vista médico, né? Aproveitar, tenho 2 minutos para falar das Olimpíadas. Pode falar, aqui agora. Olimpíada passada, né? Tóquio. Né? Se vocês colocarem ali Tóquio Hemp, vai falar das últimas Olimpíadas, que foi a primeira Olimpíada onde o uso do canabidiol, o CBD, ele pode ser usado antes, durante e após qualquer prova olímpica. Ele deixou de ser doping. Olha que interessante. Então a gente tem uma quebra de paradigma, porque até então nós estamos falando de pessoas doentes. Sim. Agora estou falando que eu estou dando para jovem saudável. E tem, graças a Deus, muito mais gente saudável do que doente no mundo. Então ela pode ser uma ferramenta terapêutica para uma melhor qualidade de vida. Cannabis medicinais não funciona para tudo, mas ela pode servir para todos. Esse é o recado. Estivemos aqui com essa simpatia. Não é à toa que esse cara estudou em Ribeirão Preto, porque realmente tinha que ser de um lugar desse, né? Tô puxando a brasa pra nossa sardinha. É ou não é, Pedro? Meus 2 filhos nasceram, não se ajuqueira. Olha, então tá resolvido. Que nos deu uma aula, eu aprendi muito, você aprendeu muito, eu tenho certeza que muita gente vai poder ver esse programa várias vezes. Eu quero, em nome do Saúde em Pauta, agradecer muito a tua presença, Pedro, e pode ter certeza que eu vou te chamar de novo. Com certeza estarei aqui, né? E obrigado pela oportunidade de levar esse assunto, né, de uma forma descontraída, mas séria, né, para que as pessoas entendam um pouco mais. Então eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar levando um pouco desse conhecimento para as pessoas. Tem um portal de notícias chamado Sechat, S-E-C-H-A-T, que é o nome de uma deusa egípcia, que tem muita documentação científica sobre o uso medicinal da cannabis. Maravilha, é isso aí. Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.